Olá a todos e todas, estamos começando o Meio Ambiente em Revista. Hoje o nosso tema é o Fórum Regional de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. E nós estamos com a Bruna e com a Miriam, elas vão se apresentar, falar delas e também falar um pouco sobre a questão da assistência social no município de Santa Maria. Então, olá meninas! Olá! Então pode começar, Miriam, falando um pouco da tua trajetória, assim, do teu contato com a assistência social. Bom, então eu sou assistente social, me formei em 2008, tenho pós-graduação em gestão social e políticas públicas e desde então desenvolvo minha atividade de trabalho como assistente social. Já também estive na situação de presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, que é um local onde a gente discute, onde a gente tem o controle social, onde a gente aprova, delibera, enfim, faz as demais atividades referentes ao Conselho, referente à própria assistência social. Também tenho um projeto, sou gestora do programa Orquestrário, é um programa que trabalha com crianças e adolescentes e pertence esse trabalho à Associação Orquestrando Arte. Então, atualmente a minha função é essa, também sou professora do EAD da UBRA, no curso de Serviço Social, orientadora de estágios. Então, resumidamente, essas minhas atividades de trabalho hoje em dia, além de ser uma das componentes do Forte Suas, Sim, uma militante da assistência exatamente. social. Bom, eu sou Bruna, sou psicóloga, trabalho como psicoterapeuta, também dou aula e estou na gestão do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, aonde lá na minha pesquisa de graduação, na minha pesquisa final de graduação, eu já comecei a estudar a política de assistência em Santa Maria, relacionada aos CRAS, e aí, por parte da gestão do CRP, eu fui adentrando esse caminho e militância da política da assistência, do controle social também. Então, junto com outras colegas, a gente toma a frente da questão do controle social no estado do Rio Grande do Sul. Sou conselheira do Conselho Municipal da Assistência Social aqui do município, compus a mesa junto com a Miriam, a mesa diretiva do Conselho na gestão passada, que era uma gestão organizada a partir da sociedade civil, representando os trabalhadores da área. E também estou compondo aqui o Forte Suas, a nossa grande conquista do momento. Claro. Para a gente falar então do SUAS, falar um pouquinho o que significa a sigla, o que é essa política, que é uma política pública, falar um pouquinho sobre isso. Bom, o SUAS é o sistema de assistência social, então, que ele é utilizado, é uma forma de gestão que o governo, nas três esferas, acaba gerenciando, então, a parte da assistência social. O sistema único, então, da assistência social, ele tem uma forma descentralizada, de manutenção, inclusive de recursos, sendo encaminhado para as esferas estaduais, municipais e a própria federal e distrito federal. E ele faz toda a parte da legislação, os encaminhamentos, de como a legislação está caminhando e como ela deve caminhar. Então, a Lei Orgânica de Assistência Social está linkada a ela, a norma operacional básica, que é a NOB-SUAS, que nós chamamos, normatiza, então, como ela deve ser aplicada nos níveis de proteção social básica, também especial, Então, é a forma que ela tem de coordenar, então, todo esse trabalho, Desde a esfera federal até as esferas municipais, trazendo as responsabilidades de cada um desses entes, além da importância dos conselhos de assistência, na importância que ele tem como órgão regulador e deliberativo dessa política, e todas as implicações legais também que tem dos gestores municipais, gestores estaduais e federais, na parte de gestão financeira, inclusive também da parte da questão dos trabalhadores do próprio que desempenham essa política, que aí entram assistentes sociais, psicólogos, terapeutas ocupacionais, advogados, enfim, tem uma gama de profissionais que estão linkados a essa política pública, Ela vem de encontro, então, para fortalecer a sociedade civil, junto com o governo, e com o usuário dessa política, então, que são todas as pessoas que podem ter esse acesso, e esse trabalho em conjunto que faz toda essa política dar certo. Então, ela se subdivide, ela se descentraliza, justamente para ela ter uma formatação mais adequada a cada município, a cada estado,
para ela entender também das suas regionalizações, né? Para evitar de ficar como era antigamente, né? A questão da gestão era centralizada, era o governo federal que determinava, mas tinha cada cidade, cada município, enfim, tem a sua particularidade. E a importância de como se usar esse recurso que vem para a política pública da assistência social ser dividida nas áreas onde cada município tem uma demanda maior, né? Então, resumidamente, é isso, assim, tem normativas, tem decretos, tem toda uma legislação que regulamenta essas ações, né? A tipificação dos serviços também, né? Então, está tudo linkado nesse mesmo programa que vem a dar conta, então, da assistência social de uma ordem geral, assim. Estruturalmente é muito bonito, né? Ele tem uma legislação muito pertinente à inclusão, a pertencimento dos usuários em relação ao trabalho, da própria sociedade civil como participante no controle social, que a gente fala tanto, é justamente isso, a gente conhecer, saber o que vem desses recursos, onde estão sendo aplicados, se estão sendo aplicados de forma adequada ou não. Isso é parte do controle social. E as pessoas, todos nós podemos fazer parte disso e muitas vezes a gente desconhece. Então é importante a gente ir lá no site do MDS, né, dar uma olhadinha, conferir, tem todas essas normatizações à disposição, pode baixar na internet, então é um acesso hoje que a gente tem muito mais facilitado, né, e que cada um de nós pode ir lá, fazer essa leitura e buscar os espaços do próprio Conselho de Assistência Social, o Forte SUAS, como uma busca de conhecimento dessa política de uma forma íntegra, para que ela seja aplicada também de forma íntegra dentro dos municípios, né? Então, genericamente assim, falando, né, de uma forma mais simplificada, seria isso, assim. É um espaço que é aberto a todos nós para participarmos, profissionais, população, usuário, trabalhadores. É um espaço que é para todos nós estarmos atuando, políticos inclusive também, porque eles precisam conhecer também essas demandas, né, da assistência social. Claro. E daí, como tu já trouxe, né, o Tom, nós sabemos agora que no final do mês de junho de 2016 tivemos então a criação do Forte SUAS. Daí eu pergunto, né, pergunto para Bruno, pergunto para ti, em relação a como é que foi a criação, o que é o Forte SUAS, para quem que ele é, qual é o objetivo dele? Sim. Bom, o Forte SUAS, o que é, né? O Fórum Regional de Trabalhadores do SUAS, né? Trabalhadores e trabalhadoras. Regional, a gente acabou montando um fórum regional porque ele abarca outras cidades para além de Santa Maria. Então, pega a região centro do estado do Rio Grande do Sul, né? Por que a gente escolheu ser regional? Porque já do movimento, vamos dizer assim, desde 2013, talvez, 2012, grupos de trabalhadores vêm se reunindo e sempre tem algum trabalhador, alguma trabalhadora de outras cidades da região, né? Outras cidades fora de Santa Maria, melhor dizendo. Então a gente pensou, bom, a gente acaba sempre abarcando também as demandas dessas cidades e a gente acaba vendo que algumas questões acontecem tanto em Santa Maria quanto em outros municípios. Então a gente acaba instituindo um fórum regional, né? Por que se instituem os fóruns de maneira geral? Porque quando o controle social, né, que é lá aquela participação muito por meio do Conselho de Assistência ou das audiências públicas, enfim, desses outros aspectos que fazem uma cogestão, né, uma gestão compartilhada com a gestão pública, quando eles não estão sendo efetivos, a gente institui um fórum para que seja um outro espaço coletivo político para que faça pressão junto a esse controle social, né, para que a gestão pública faça a sua parte. Então, é um outro espaço instituído, onde também, além dos trabalhadores que a Miriam citou, a gente tem que lembrar que os fóruns, eles abarcam os trabalhadores de ensino médio, né? Não só os de ensino superior, então eles abarcam a todos esses trabalhadores que fazem parte, de fato, do SUAS, a exemplo do Forte SUAS, né? E também existem vários outros fóruns. Nós temos também trabalhado a questão do Fórum de Mulheres aqui de Santa Maria, para ter representação dentro do fórum do Forte SUAS, né? Então, que a gente possa estar trabalhando junto no coletivo, fortalecendo esse espaço político para estar pensando quais são as demandas, quais são as questões frente à política da assistência aqui em Santa Maria, né? Sim. São espaços bem de debate, assim, de conhecimento, né? Por isso que a gente convida o pessoal que queira participar, estar junto,
porque é onde a gente toma conhecimento, a gente traz sugestões, elabora planos de ações coletivamente. Sim. E os municípios vizinhos muitas vezes passam por umas demandas muito próximas das nossas também, e às vezes tem essa questão, né, de que como nós estamos um pouco mais articulados, digamos assim, aqui no município de Santa Maria, eles acabam se sentindo fortalecidos também com essa aproximação, né, de coisas que estão no cotidiano deles, né? Sim. Então isso vem a fortalecer a equipe de trabalhadores, e bem como a Bruna falou, não são só de nível superior, mas também de nível médio, vem a fortalecer esse grupo de trabalhadores que por muito tempo ficou, às vezes, escondidos, de não conseguir participar muitas vezes efetivamente das decisões dentro dos seus municípios em função de questão de trabalho ou questão de autoritarismo dentro dos seus espaços de trabalho ou coisas do gênero, né? Então é um espaço, além de tudo, de fortalecimento nosso Sim. enquanto categoria, né? Sim. E como que o Fórum ele pode auxiliar, então, nessa efetivação da política de assistência social no nosso município? Bom, os encontros a gente tem feito agora de 15 em 15 dias, né? Esse sábado nós temos o encontro do Forte Suas, onde sempre tem a presença de pelo menos 3, 4 cidades da região, né? A gente ainda está se estruturando, então a gente está construindo o regimento interno, mas a gente já está com base na Carta de Princípios, né, do Fórum Nacional de Trabalhadores. O FET SUAS, que é o Fórum Estadual, está nos dando total apoio, né? Veio numa reunião que a gente fez junto com o FET, o CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social, e o CRP, o Conselho de Psicologia, onde a gente institui o fórum ali no final de junho, como tu colocaste. E a gente o próximo passo é a gente montar as comissões, então a gente já pensou na comissão de descentralização, né, uma comissão de pensar o assédio moral, a gente já discutiu, porque a gente tem trabalhado bastante com a questão do assédio moral aqui no município de Santa Maria, mas que também aparece nas outras cidades, né? A gente tem trabalhado muito com a questão de uma violência institucional, é onde, vamos dizer assim, rompe a questão do assédio moral e parte para além de uma pasta, de uma secretaria, né? Então, isso tem vindo até as reuniões do Forte Suas. E é como a Miriam falou, é um espaço, sim, de fortalecimento, empoderamento, porque no coletivo, né, as pessoas acabam vendo que aquela demanda ela não é simplesmente pessoal, mas ela é uma demanda da gestão pública, de como se dá essas relações no trabalho, de como se dá essas relações entre as categorias, né, entre o público e o privado também. Sim. E eu queria fazer uma pergunta que antecede o fórum, que seria, e é atual, é a situação da política de assistência social no município. Como está a situação hoje da política? Olha, o fórum ele veio justamente, né, por uma necessidade que a gente sentiu de tudo que vem acontecendo, assim. São situações bem difíceis que estamos vivendo no município aqui de Santa Maria, falando da nossa casa, digamos assim, né, porque como nós tivemos na presidência do conselho, assim, como chegam as demandas, tudo que a gente começa a conhecer e ter uma maior propriedade quando a gente vai falar ou quando a gente vai estudar, a gente percebe que não é bem assim a forma de gestão, né? Todo recurso público que vem destinado à assistência social, ele deve passar dentro do conselho, ser aprovado por todos os conselheiros que estão ali representando o governo, sociedade civil e usuários, para que se tenha, então, essa coesão, né, da política. Realmente, isso é feito com aprovação, todas as pessoas, digamos assim, todas as peças estão bem encaixadas para que aconteça. Isso é o que deveria, isso é o que se sonha ainda que aconteça. Nós não estamos vivendo esse momento em Santa Maria ainda. Nós, claro, somos bastante otimistas, porque é por isso que nós estamos lutando. Mas a política de assistência hoje, ela está muito falha. Os serviços que são terceirizados, né? A gente para ver que a gestão do serviço, os CRAS, CREAS, que são o Centro de Referência de Assistência Social e Centro de Referência Especializado de Assistência Social dentro do nosso município, hoje eles estão terceirizados e ainda não estão dando conta da demanda existente no nosso município. Faltam equipamentos, a própria legislação que nós falamos do SUAS, né, ela já preconiza número de habitantes, índice de vulnerabilidade de cada município, ele tem que ser adequado e tem que ter os equipamentos necessários de acordo com a necessidade do próprio município. E a gente percebe que esses estudos, um plano, uma política pública para a criança, para o adolescente, para o idoso, ela inexiste na nossa cidade.
E aí a gente se preocupa, porque são duas prioridades, começando por aí, são duas prioridades: a criança, prioridade absoluta de atendimento, o idoso também, uma prioridade de atendimento, e não se tem um plano nem para estes que são prioridades, quanto mais as demais, política da mulher, enfim, da violência, de toda a questão de segurança pública mesmo que está envolvida em relação a todas essas questões. E aí a gente começa a ver que são assistência social feita de forma fragmentada, dissociada muitas vezes, né? Porque nós somos uma rede. A assistência social ela deve trabalhar em rede. E a gente percebe que existe uma atuação aqui, outra ali, e não se faz esse cruzamento entre elas, né? Tanto de demanda quanto dados. A gente precisa estudar, pesquisar o que é a nossa necessidade. E como gestores, né, os nossos gestores municipais teriam que ter essa preocupação e a gente não observa isso. Então Talvez isso é uma falha muito grande. Isso né? aconteça da gente não conseguir fazer essa relação de tudo, porque não tem nenhum equipamento público na assistência social em Santa Maria, né? E isso é uma grande diferença entre as cidades da região que participam do Forte, por exemplo. Todas ali são contratadas, são concursadas, melhor dizendo. Todas esses trabalhadores entraram por meio de concurso público. E em Santa Maria não, né? O CRAS e o CREAS que a Miriam fala são unidades estatais, eles deveriam ter trabalhadores concursados, né? Tem recursos específicos federais que vêm para a gestão pública e esses recursos eles são passados para uma empresa privada fazer gestão. Então, isso é uma das questões mais graves, talvez, que a gente traz, né, da situação de Santa Maria. Nós já tivemos uma audiência com um promotor que está com um caso, porque a gente já levou essa denúncia ao Ministério Público, né, e o promotor nos coloca que já tem um TAC em relação a isso, a solicitação, né, um termo de ajuste de conduta em relação ao concurso público. Então, vamos dizer que a nossa primeira bandeira é tantas pautas, né, Miriam? Mas, enfim, hoje em dia a nossa primeira bandeira é a questão do concurso público, que seja chamado o primeiro concurso público pela Secretaria de Desenvolvimento Social, porque nunca foi chamado nenhum. Os 5 técnicos que tem na Secretaria, eles foram chamados pelo concurso da saúde, então eles são realocados. Então, que a gente possa estar fazendo esse movimento, acredito que o Forte já está fazendo esse movimento, né? No momento que a gente vai na Câmara de Vereadores falar com as 2 comissões de Direitos Humanos, Políticas Públicas, no momento que através desse movimento todo, desse coletivo, a gente consegue uma audiência pública para tratar a política da assistência, que nunca teve também na história de Santa Maria uma audiência pública sobre a política da assistência. Então eu vejo que é muito uma conquista desse coletivo de trabalhadores, de militantes, de estudantes, de pessoas, né? Enfim, e que a gente consegue expor toda essa situação, né? Levar isso a público. O relatório detalhado que a gente entregou no Ministério Público, ele já está no gabinete do prefeito, já está na Câmara de Vereadores, já está na Secretaria protocolado, então ele já foi publicizado de alguma forma. Agora o próximo passo é que a gente vai publicizando nas redes esse relatório. Por quê? Porque a gente entende que a sociedade civil ela tem que saber, a gente tem esse dever enquanto conselheiros do Conselho de Assistência, enquanto representantes do Forte SUAS, de estar publicizando e colocando isso para a sociedade civil, né, de forma geral. Bom, qual é a verdadeira situação que temos da política de assistência em Santa Maria? Né? Só para complementar, assim, por que é importante a questão de um concurso público, né? Porque às vezes as pessoas pensam, então elas estão lutando para ter um cargo público. Eu vou dizer que eu jamais vou concorrer a um cargo público em Santa Maria, até porque não é essa a necessidade minha como profissional. Na realidade, o que nós queremos é que, para que o usuário, aquela pessoa que usa do serviço, ele tenha com quem contar no momento que ele precisar. Por quê? Hoje nós temos, que nem a Bruna estava falando, terceirizações dos serviços, a contratação desse trabalhador, e a partir do momento em que ele não se encaixa num perfil estipulado pela empresa que coordena, digamos assim, esse trabalho, ela acaba sendo demitida. O usuário, né, por conta disso, chega lá e às vezes não encontra mais aquela pessoa que deu o primeiro acompanhamento para ela. E aí ela começa a não se sentir mais segura. Existe um rompimento, então, do vínculo que é tão preconizado pela política de assistência,
né? E que esse usuário acaba ficando fragilizado, porque no primeiro momento ele conta a vida dele, porque ele vem com uma necessidade, né? E muitas vezes essas necessidades são muito grandes em relação às demandas de violência, abuso, de não ter acesso ao seu direito garantido, né? E aí ele chega, abre sua vida, aí dali a pouco aquele próprio profissional sai dali, vem outro profissional, quer dizer, existe uma falha, uma ruptura muito grande nesse vínculo. Então, o concurso público, ele serve justamente para que as pessoas elas já estão habilitadas, porque elas estão passando por um concurso, né? E que elas tenham efetivamente o seu trabalho garantido e que elas não passem, então, por essa pressão, por mais que em alguns momentos até aconteça, essa pressão psicológica em relação a essa dor, esse sofrimento na hora de eu vou lutar pelo meu usuário sem medo de ser feliz, digamos assim, porque eu estou amparado pela lei. Agora, a partir do momento que tu tem um contrato de trabalho, isso se fragiliza também. Aí é um segundo momento de fragilização já, né? Porque aí também o trabalhador se sente acuado, porque se ele der contra um sistema que está sendo cobrado dele, ele começa a pensar, eu também tenho uma família, eu também dependo financeiramente desse meu salário, e aí acabam acontecendo as concessões que não são legais, não são legítimas e não são éticas em muitos momentos também. E que as pessoas tentam se defender por óbvio, né, pela necessidade humana que a pessoa tem. Então, esses vínculos, eles precisam ser fortalecidos. E essa é uma forma, através do concurso público, de nós termos essa primeira possibilidade para que a gente possa entrar depois numa discussão efetiva, de pesquisa, de conhecimento, de causa, de cada demanda que existe dentro do município, e aí nós conseguirmos fazer um levantamento dessas demandas e trabalhar com mais exatidão onde os recursos devem ser aplicados, qual a proporcionalidade disso também que deve ser investido. Então, assim, são várias questões que começam num ponto, mas que elas desencadeiam para todas as outras áreas, né? Sim. E lembrando que isso é uma pauta do Fórum Nacional, né? É verdade. Do Fórum Nacional, estadual, então vem para nós como regional, né? Por mais que Santa Maria esteja uma situação muito precária, não é uma pauta que a gente simplesmente tira da nossa cabeça, né? São pautas de lutas já do Fórum do SUAS, de forma nacional, né? Sim. E também nós estamos em 2016, é um ano eleitoral, e tem essa questão do como os nossos futuros representantes, e daí do Legislativo e do Executivo, eles percebem a política da assistência social. O que o Fórum espera de propostas, qual é a linguagem que o Fórum espera desses nossos futuros representantes quando eles passarem por esse processo eleitoral que teremos agora? Bom, na última reunião que a gente teve do Fórum SUAS, que foi inclusive sábado passado, né, foi tirado como deliberação que a gente fizesse um encontro convidando os pré-candidatos à prefeitura e seus respectivos vices para que pudessem escutar, né, as demandas do Fórum SUAS, né, as demandas que vêm de anos dessa luta da assistência social, para que pudessem ver algumas pautas do relatório de denúncia que foi entregue, né, para o MP, para esses lugares que eu já falei antes. A gente pretende entregar esse relatório para eles também nesse dia e, claro, eles podem colocar também já alguma posição, mas a ideia é que a gente possa estar falando para eles como que está a situação de Santa Maria, né? A gente está aguardando sair as convenções, elas têm até 5 de agosto para estar saindo de todos os partidos políticos e vai estar fazendo um convite para todos eles, protocolando um convite, e a gente decide isso para que seja feito no mesmo dia, para que não haja que pode ter tido alguma concessão para um ou para outro, enfim, aonde ali todo mundo vai estar presente, quem quiser, né, e se sentir à vontade para ir, mas o convite vai estar sendo feito para estar escutando, então, as demandas em relação à política da assistência. E é um espaço também, é um momento que a gente pensa assim, né? Conhecer não vai ocupar espaço. E para um gestor, alguém que se coloca à disposição de ser um gestor municipal, um prefeito ou um vice-prefeito, eles precisam, no mínimo, conhecer de que forma se dá essas relações entre a política pública do governo federal, como é que se dão nos níveis. Porque a gente vê assim, ó, é muito fácil chegar lá e fazer uma candidatura, né? Te inscrever como um pré-candidato ou como um candidato para
para a prefeitura. Isso é a parte mais fácil, mas tu entender de todas as políticas, e aí não entra só da assistência, entra a saúde, entra a educação, entra a segurança pública, entra uma centena de coisas para que tu tenha esse conhecimento. E a gente está na hora, né? A gente vê que o nosso Brasil está precisando realmente de uma reestruturação política, administrativa, porque as coisas sendo feitas de formas fúteis e mal feitas, mal elaboradas, mal concretizadas, né? De não ser levada em consideração toda uma legislação que foi criada e que tem um caráter muito universal, né? Ele é de universalidade. Então, a partir desse momento, de que forma eu aplico isso dentro do meu município, né? Quem vai aplicar isso, quem vai executar é a responsabilidade do prefeito. Querendo ou não, se o gestor, o secretário da Secretaria de Assistência Social ou do Desenvolvimento Social ou da Saúde, da Educação não fizer o seu papel, ele também vai estar sendo responsabilizado porque ele tem que conhecer para na hora que ele assina, o que ele delibera também juntamente, né, sanciona alguma lei, alguma dessas questões, ele tem que estar preparado para poder responder e se respaldar. Tu falando isso, eu lembrei que a gente pediu uma agenda também já com o prefeito César Schirmer, né? Por mais que já tenha protocolado vários ofícios, né? As denúncias sempre chegaram até o gabinete, a gente pede então uma reunião, né? Como Forte Suas, para tentar esclarecer também alguns ruídos que têm acontecido, porque o Forte ele é um espaço legítimo, né? E tem vindo muito assim, bom, quais os trabalhadores do Suas da ponta estão no Forte? Né? Por quê? Porque os trabalhadores da ponta, para algumas pessoas, são só os do CRAS e CREAS, que são as pessoas que estão, neste momento, terceirizadas. E a gente sabe que em Santa Maria nós temos várias instituições, né? A Minion se coloca como associações, enfim, organizações socioassistenciais que fazem parte dessa política e que levam a política de assistência social à frente. Então, essas pessoas também são trabalhadoras do SUAS, né? Além dos militantes, das categorias, das questões acadêmicas, todas essas pessoas são trabalhadoras do SUAS. Quando a gente fala em SUAS, nessa questão de cogestão e saber, bom, o que realmente esse sistema preconiza. Né? Então, a gente já pediu essa agenda com o prefeito, pedimos também uma tribuna livre na Câmara de Vereadores, para a gente estar falando o que a gente está colocando aqui, né, esse espaço legítimo do que é um fórum, né, para estar tentando esclarecer e colocando também como é importante esse espaço também de controle social, né. E esse é um espaço que nós estamos tendo aqui agora, que na realidade é um espaço que é coletivo, né? Claro, então as pessoas que estão podendo assistir podem começar a se questionar e tentar entender um pouco mais da assistência social. Procure assim a gente, né? Não só a gente, porque tem uma gama de pessoas por trás de tudo isso, não são meia dúzia de pessoas, né? Tem todo um envolvimento, pessoas daqui do município e fora dele, que estão em busca dessa política efetiva, né? Sim, com certeza. Então, agradecemos a presença de vocês, né, da Bruna e da Miriam. Hoje nós falamos sobre o Fórum Regional de Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social. Na verdade, um pouco sobre toda a política de assistência social do nosso município. Nós deixamos, então, todos esses questionamentos aos nossos telespectadores e nossas telespectadoras e voltamos no nosso próximo programa.